Todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, irmãos. Gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer o pastor pela confiança, rever alguns irmãos aqui, o Vinícius, o Milton, o Andrinho, São tantas pessoas aqui, a gente conhece e fica feliz por estarem na presença de Deus. Irmãos, eu orando ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra. E creio que Deus, Ele também vai falar ao seu coração nesta noite. Abra comigo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam? Eu vou estar lendo o 1 e os irmãos leiam o 2. Nós vamos estar lendo até o 8, em nome de Jesus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Louvado seja Deus. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens. 5. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Louvado seja Deus. Pode se assentar, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Talvez, por nós já lemos o texto, os irmãos, já devem estar até pensando, hoje nós vamos falar sobre a oração. Mas quando eu estava orando, irmãos, ao Senhor, o Senhor colocava essa palavra no meu coração, eu fiquei maravilhado com o Senhor Jesus. Porque olhando para esse texto, irmãos, olhando para esse versículo, eu fui confrontado pelo Espírito Santo acerca da oração. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias corridos, nós sabemos que temos vivido dias difíceis, e quando eu olhei para esse texto, irmãos, eu me perguntei: como anda a minha vida de oração? Nós vemos, irmãos, vários congressos falando acerca de oração. Nós vemos vários ensinamentos falando acerca de oração. Nós vemos várias festividades falando
acerca da oração. Mas de fato e de verdade, na maioria das vezes, nós não temos tempo para orar. E eu pude entender, eu pude compreender que aqui é o Senhor Jesus que está falando, que é o meu dever, que é o seu dever orar. Goste ou não, irmão, queira ou não, se você é um servo de Deus, se você é um cristão, é o seu dever orar. Porque Jesus ele falou assim, e contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre. A palavra de Deus nos diz em Lucas 11, que certa feita, os discípulos do Senhor Jesus Cristo perguntaram ao seu mestre, mestre, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Quando eu vejo, amado, esse versículo, eu aprendo várias coisas. O que eu aprendo? Eu aprendo que eu, que aceitei a Cristo, eu preciso me dedicar à oração. Eu preciso ter vida de oração. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu vejo essa parábola como um caráter de urgência. O Senhor Jesus me chamando, te convocando a uma vida de oração. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de oração. A oração, irmãos, não se aprende na faculdade. A oração se aprende orando. É de fato e de verdade que nós nunca vamos aprender a orar. E eu quero te dizer uma coisa: se você, louvado seja Deus, esperar, eu vou sentir para me orar, você nunca vai orar. Se você não se aplicar à oração, porque oração é uma guerra, oração é uma batalha, oração é um exercício espiritual. Precisamos nos dedicar à oração. Jesus aqui ele está falando já sabendo, porque ele falou assim, o dever de orar sempre. Agora, não responde para mim não, responde para você mesmo. Você tem orado sempre? Será que eu tenho orado sempre? Porque quando eu me deparo, amado, com essa palavra, louvado seja Deus, eu vejo nela dois propósitos. E qual é o primeiro propósito que eu vejo nessa parábola? É para aqueles que estão orando. Porque aqueles que estão orando precisam continuar. Não acha que você está orando muito, não. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Qual o segundo propósito dessa parábola? Sempre e nunca desfalecer. Eu vejo aqui dois grupos. O grupo que está orando e precisa continuar, precisa perseverar, precisa persistir em orar. E eu vejo outro grupo, louvado seja Deus, que está desfalecendo. E talvez você entrou por essas portas, mas a sua vida de oração ela está desfalecendo. E você nessa noite precisa acordar para essa realidade. Você precisa se despertar, irmãos, com a sua vida cristã. Vida cristã, amado, é coisa séria. Vida cristã não é brincadeira. Louvado seja Deus. A sua vida cristã ela precisa ser alimentada, para ela não morrer. Louvado seja Deus. E Jesus nos disse sobre o dever de orar.
Não precisa do pastor mandar você orar. Não precisa do líder mandar você orar. Jesus já te mandou orar. Jesus já me mandou orar. E eu preciso obedecer. Eu vejo essa parábola como um mandamento do Senhor. Mas talvez você deve estar se perguntando: ô irmão, não é pela força e nem pela violência. Pois bem, irmãos, eu não posso aplicar que não é pela força e nem pela violência nesse versículo, não. Porque se eu for aplicar que não é pela força e nem pela violência, vai piorar para nós. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, amado, ele intercede, ele clama por comunhão com a presença divina do Espírito Santo. É o meu dever orar, irmãos. Por que devemos orar? Primeiro ponto, por que nós devemos orar? Porque a oração, ela traz comunhão. É impossível uma pessoa dizer, amado, que tem comunhão com Deus, se ela não aplica a vida dela à oração. E muitas das vezes, quando nós não entendemos, o Evangelho de forma equivocada e nos aproximamos de Cristo só por aquilo que Cristo pode nos dar. Quanto tempo, irmãos, você não se derrama na presença de Deus? Quanto tempo você não se quebranta na presença de Deus? Porque, amados, sem a oração, nós não conseguimos trazer a presença de Deus para nossas vidas. E isso é muito sério, irmão. Nós estamos vivendo na era da pós-modernidade. Estamos sendo dominados pelo celular. Estamos sendo, amado, ganhados pelo celular, pelas mídias sociais. É pecado, irmão? Não, não é pecado. Até que isso tome o lugar do Senhor. Se está tomando o lugar do Senhor no seu coração, amado, está atrapalhando sua comunhão. Eu vejo, amado, essa parábola, toda vez que Deus fala comigo, Deus está querendo trazer algo muito forte no meu coração. Toda vez que Deus fala comigo, amado, é porque eu estou perto de desfalecer. Eu entendi o que Deus falou comigo. O dia está corrido, o tempo está corrido, amado. E muitas vezes nós não temos tempo, porque nós não queremos ter tempo. Porque tempo nós temos, irmão, para buscar a presença de Deus. Por que devemos orar sempre? Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, porque devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor, amado. Se nós não contar para Deus, se nós não abrir os nossos lábios, não falar com o Senhor, Senhor, eu errei nisso, eu falei nisso, eu preciso me consertar nisso. Deus precisa te ouvir, amado. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem misericórdia de Deus para mim e para você, amado. Ninguém é santo aqui, santo é Cristo. Nós somos santificados pelo Espírito. Precisamos nos aproximar do Senhor, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida superficial. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida, irmão, sem a comunhão, irmão. A comunhão com o Senhor é tudo que nós temos, pastor. Sem a comunhão, amado, nós não somos nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada, amado. Eu não sei, eu não consigo andar sem a presença de Deus, irmão. Eu sinto. Quando a gente está, pastor, não está bem. Está faltando algo, irmão. Você precisa sentir isso.
Quando a sua vida espiritual ela não está bem, ela não está caminhando, é porque está faltando algo. E o Espírito Santo de Deus, amado, Ele quer trazer o meu coração, o seu coração, a comunhão com o Espírito Santo. Jesus tinha comunhão com Deus. Por que devemos orar sempre? Jesus colocou que devemos orar sempre. Por que nós devemos orar sempre? Porque nós temos vivido os dias trabalhosos. Irmãos, como os dias estão trabalhosos, como os dias estão difíceis. Só encontramos descanso na presença de Deus. Diante da presença de Deus, irmão, nós lançamos a nossa ansiedade. Diante da presença de Deus, nós lançamos a nossa súplica, as nossas orações. Colocamos tudo na presença de Deus e não ficamos ansiosos. Por que nós devemos orar sempre? Eu não sei em qual grupo, amado, você se encontra nessa noite. Eu não sei se você está no grupo que precisa perseverar mais, ou se você está no grupo que está desfalecendo. Mas Deus trouxe essa palavra ao seu coração. É tempo de voltar para o lugar secreto. É tempo de se refugiar em Deus, irmãos. É tempo de esconder. É tempo de buscar a face do Todo-Poderoso. Porque devemos orar sempre. Por que, irmãos, devemos orar sempre? Porque precisamos estar diante de Deus. Louvado seja Deus. E contou-lhes também uma parábola. Versículo 2. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava homem algum. Jesus agora ele vai usar a figura de um juiz, ou de uma autoridade, para ilustrar a sua parábola. Jesus aqui ele cita uma cidade, e Jesus aqui ele cita um certo juiz. E o Senhor Jesus ele faz questão de dizer que ele não temia Deus e nem respeitava homem algum. Quando eu olho para esse cenário, quando eu olho para essa parábola, eu consigo aprender várias verdades aqui, pastor. A primeira verdade que eu aprendo aqui, que não é surpresa para mim e para você, a conduta de um homem ou de uma autoridade que não teme a Deus, não pode ser surpresa. Por quê? Porque a pessoa não conhece a Deus. Se ele não conhece a Deus, se ele não teme a Deus, é normal que ele não vai respeitar os homens. Talvez seria, irmãos, anormal alguém que conhece a Deus, pastor, e não teme o Senhor. Talvez seria anormal, irmão, alguém que conhece o Senhor, não teme o Senhor e não respeita as pessoas. E Jesus ele vai dizendo, numa certa cidade havia um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Se Jesus parasse essa parábola aqui, irmão Vinícius, nós ia ficar meio encucado, né? Nós ia ver que quem ia predominar, né, seria aquele juiz que não temia Deus. Imagina uma pessoa que não teme a Deus, não conhece a Deus, o que essa pessoa, irmão, é capaz de fazer. Mas por outro lado também, o Senhor Jesus nos diz que naquela mesma cidade havia uma certa
viúva. Louvado seja Deus, amado. Na mesma cidade, pode ter pessoas que não temem a Deus, amado, mas na mesma cidade, podem ter pessoas que temem a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, amado, talvez você está olhando só o lado mal da coisa, talvez você está olhando só o lado ruim da coisa, mas começa a olhar o outro lado da coisa. Se tinha aquele juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, tinha também uma certa viúva. E se nós começarmos a comparar na ótica humana, quem ia prevalecer? Louvado seja Deus. O juiz. O homem que tinha autoridade. Mas Jesus agora ele vai ilustrar a sua parábola, trazendo para nós, amados, verdades espirituais, como a oração perseverante, ela tem o poder de mudar o cenário da cidade e a história daquela mulher. Pelo poder da oração, Jesus ele vai trazer algo interessante, amado, ao nosso coração. E a Bíblia nos diz que na mesma cidade havia uma certa viúva. E ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Presta atenção. O homem não temia a Deus, não respeitava ninguém. Para complicar um pouquinho, essa mulher, essa viúva, ela tinha que ia ter esse homem. Olha que situação difícil. Se não bastasse ele não temer ninguém e não respeitar o homem, a mulher tinha que ir ter ele para fazer justiça contra o adversário dela. O que parecia ruim, irmãos, para essa mulher, tornou complicado, pastor Marcelo. Por quê? Porque o homem, irmão, não respeitava ninguém. Pensa num homem que não respeita ninguém, que não teme a Deus, o que esse homem é capaz de fazer? Mas a Bíblia nos diz que ela ia ter com ele, para que ele fizesse justiça contra o adversário dela. Na ótica, irmão, louvado seja Deus, irmão doado, na ótica, é causa perdida. Na ótica humana, irmão, é causa perdida. É por isso que Jesus, amado, ele está me chamando, eu e você, a comunhão, a confissão, a oração, a perseverança, porque ainda que a sua causa esteja perdida, o Senhor dos Senhores, ele tem poder de reverter o quadro. Se Jesus terminasse essa parábola aqui, nós ia ficar um pouco sem entender. Mas Jesus começa a clarear a nossa mente. Ele começa a iluminar os olhos do nosso entendimento. Eu não sei, irmão, como você entrou aqui nessa noite. Mas Jesus está falando comigo e com você. Volta a me buscar. Volta a querer ter comunhão comigo de novo. Lembra aonde você caiu. Volta ao primeiro amor. Jesus está te chamando nessa noite, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que aquela mulher ia ter com aquele homem: faz justiça contra o meu adversário. Essa parábola, irmão, ela é tão recheada, ela tem tanta coisa boa nela, que eu pude ver algumas verdades espirituais. A primeira verdade na parábola, a oração. A segunda verdade é que Deus está falando acerca de um juiz, a maior autoridade na cidade, pastor. Aquele que manda soltar, aquele que manda prender, louvado seja Deus. E a palavra também nos trata aqui, irmão, do temor a Deus. E a parábola nos trata também que
essa mulher tinha um adversário, irmão Marcos Paulo. Se não bastasse ter uma causa, porque se nós voltarmos, nós vamos ver no Antigo Testamento, louvado seja Deus, a condição, amado, de uma viúva. Uma viúva, ela não tinha ninguém por ela. Se nós pegarmos aqui, né, aquela viúva, louvado seja Deus, que tinha, né, perdido o seu esposo e que o credor veio buscar os filhos dela, nós vamos ver que as viúvas, ela sempre foi desamparada. E Jesus usa, Marcos Paulo, uma viúva para mostrar, irmãos, o poder da oração. Nós sabemos, se nós for pegar aqui a viúva de Sarepta, né, pessoas que dependiam dos outros, pessoas que precisavam dos outros, e Jesus usa, amado, a viúva para nos ensinar verdades espirituais. Versículo 4, olha só o que Jesus disse: e por algum tempo. A Bíblia não diz, pastor Marcelo, quanto tempo. A Bíblia não diz se é um dia, a Bíblia não diz se é um mês, uma semana, um ano, 2 anos, mas a Bíblia diz que por algum tempo não quis. Talvez você começou a orar agora, irmão, já quer resposta. Talvez você começou a orar onde, já quer que Deus faz. Você precisa orar, você precisa buscar. Se Deus fizer, Ele é Deus, amado. Mas se Ele não fizer também, Ele continua sendo soberano, sendo Deus. E nós precisamos continuar buscando a presença de Deus, porque a comunhão, amado, é que vai fazer a diferença. É a cruz do Senhor Jesus Cristo, é o sangue dele derramado por mim e por você. Quantas pessoas, Marcos Paulo, já não se alegram mais de ter o nome escrito no livro da vida? Quantas pessoas, irmãos, não têm mais alegria da salvação? Quantas pessoas mais, pastor Marcelo, não têm mais alegria de vir à casa do Senhor? Quantas pessoas não têm mais alegria de participar, irmãos, de uma reunião, de uma oração? Por isso que Jesus está chamando a minha atenção, a sua atenção aqui nessa noite. O Senhor está falando: volte a me buscar, volte a me adorar. Se nós for hoje, irmão Marcos Paulo, passar, irmão, pela igreja de Cristo, os trabalhos de oração e de ensinamento da palavra são os lugares mais vazios. Mas por que, irmãos, tanto se fala, irmão Marcos Paulo, em avivamento? A palavra avivamento, ela está até desgastada, pastor Marcelo, porque muitos não entendem o que é avivamento, irmãos. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem arrependimento, irmão. Precisamos nos voltar ao joelho, precisamos voltar a chorar. Quando ouvir aquele louvor, amado, ele tocar na nossa alma, precisamos. Talvez seja mensagem de urgência para mim e para você voltar, lembrar onde nós caímos, irmãos. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que por algum tempo ele não quis, mas depois diz consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeito os homens. Interessante que ele sabe que ele não teme a Deus. Ele sabe que ele não respeita os homens. Ele sabe, ele mesmo declara: ainda que eu não tema a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça. Irmãos, é muito linda essa parábola, porque muitas vezes nós estamos querendo a nossa vitória de Deus, mas Deus primeiro precisa trabalhar em mim. Deus primeiro precisa trabalhar em você. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, amado, ele não estava entendendo o processo. Primeiro Deus tinha que trabalhar neles.
para depois trabalhar a favor deles. E muitas vezes nós entramos na presença de Deus, amado, e já queremos que Deus faz, que Deus opera. Deus tem que trabalhar em você, Deus tem que trabalhar em mim, Deus tem que formar o nosso caráter, amado. Ainda que não tema a Deus e nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Não responda para mim. Quanto tempo você não importuna o Senhor? Quanto tempo Deus não ouve a sua voz? Mas, irmãos, Deus sabe. Mas Deus falou que as nossas orações precisam ser conhecidas, ser apresentadas diante de Deus. Quanto tempo Deus não ouve a sua voz? Quanto tempo você não importuna o Senhor? E o interessante, irmãos, isso mexe comigo. Sabe por que isso mexe comigo? Porque, pastor, no Antigo Testamento, quem tinha acesso à presença de Deus era só o sumo sacerdote. A presença de Deus, ela descia sobre o rei, o profeta, o juiz. Nem todo mundo tinha acesso à presença de Deus. Mas a Bíblia nos diz, Marcos Paulo, que o véu, irmão, ele se rasgou. Através do sacrifício de Cristo, amado, eu consigo ter acesso, eu consigo me achegar a Deus. Através do sacrifício de Jesus, amado, eu fui reconciliado. Eu era inimigo de Deus, amado, eu estava destinado à ira de Deus. Agora eu tenho o privilégio, amado, de entrar na presença, no Santo do Santo. E muitas das vezes nós não aproveitamos isso, irmãos. Nem todo mundo tem acesso ao acesso que você tem. Nem todo mundo, amado, pode chegar aonde eu e você podemos chegar. Quando a pessoa chega diante de um presidente, ela diz: Vossa Excelência. E quando nós chegamos diante do Todo-Poderoso, irmãos, o Todo-Poderoso, irmãos, o Todo-Poderoso, você já parou para pensar nisso? O véu se rasgou. E se eu não estiver enganado, porque tem os irmãos que tem Bíblia aqui, mano, a Bíblia diz que o véu pesava 2 toneladas. Ele foi rasgado, mano, de alto a baixo. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus por causa de Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, não é o caminho. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, amado. Quantos têm trocado, amado, a comunhão com Deus, amado, por coisas fúteis? Quantos têm trocado a presença de Deus por um namoro? Quantos têm trocado a presença de Deus por tanta coisa, amado? Você precisa aprender o que é presença de Deus. Quando você entrar no Santo do Santo, na presença de Deus, nunca mais você vai querer ficar sem a presença de Deus. O véu se rasgou. E aquele homem, pastor Marcelo, ele tinha medo de ser importunado. Irmão, é chato ou não é chato? É ruim ou não é ruim ser importunado? Pensa em alguém que está te importunando, está mexendo, está te aborrecendo. É ruim ou não é, Marcos Paulo? A pessoa ficar te importunando. Esse homem está com medo de ser importunado. Mas o Deus Todo-Poderoso, amado, Ele quer ser importunado. Ele quer, amado, que nossas orações venham chegar diante deles. Se aquele homem, louvado seja Deus, ele não queria ser importunado, o nosso Deus, amado, Ele quer ser importunado. A Bíblia diz, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, se converter, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra, irmão.
Pede Deus para sarar a sua terra. Pede Deus para sarar o seu coração. Pede Deus para restaurar a sua comunhão nessa noite. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda está dando chance para nós, oportunidade de rever os nossos caminhos, de rever os nossos conceitos, de nos voltar a Deus, amado, com arrependimento e conversão verdadeira. O Senhor está tendo misericórdia de nós, irmão. O Senhor está tendo misericórdia de nós. E a Bíblia nos diz, versículo 6, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus mandou nós olhar para essa parábola e ouvir o que o injusto juiz falou. Aí no versículo 7, Jesus fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Irmão, você é o escolhido de Deus. Deus mandou falar, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus, irmão, a justiça da terra é falha, não espera a justiça na terra, não espera a justiça de Deus, a justiça da terra é falha, as nossas justiças, amado, são trapo de imundícia. A única justiça, amado, que é verdadeira, é a justiça de Deus. Talvez você entrou aqui, amado, sofrendo injustiça, mas Deus manda falar que Ele é o justo juiz. É Ele que pode fazer justiça à sua causa. Deixa eu te falar, amado, não tenta fazer justiça com as suas próprias mãos, amado, porque Deus é um justo juiz. E Deus mandou, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia, de noite. Ficou mais sério um bocadinho, né, irmãos? Porque Jesus iniciou falando da oração. Mas quando ele chega no versículo, louvado seja Deus, 7, ele diz assim, que clamam a Ele. Oh, aleluia, Jesus, que clamam a Ele de dia e de noite. Oh, irmãos, o poder de um clamor na presença de Deus, você não sabe o que é um clamor na presença de Deus. Só clama quem está gemendo, só clama quem está sofrendo, só clama a presença de Deus, amado, quem conhece quem é Deus. O cego Batimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Irmãos, se nós souber o poder de um clamor na presença de Deus, se nós souber o poder, irmão, da intercessão, sabe que às vezes eu fico assim com a minha cabeça um pouco, porque parece que nós não entendemos o evangelho, pastor. Porque, irmãos, se nós entendemos o evangelho, nós vamos nos colocar na presença de Deus. Se nós entendermos, amado, o poder da oração, o poder do evangelho de Cristo, nós vamos ter a nossa história mudada. E como diz nosso irmão Marcos Paulo certo dia, sabe por que nós não oramos, irmão? Porque não é prioridade orar. Talvez não é a tua prioridade orar. Talvez não é a minha prioridade orar. Deus está me chamando e te chamando, Deus está nos convocando à oração. Joel, ele fala, chama o povo, clama o povo, toca a trombeta em Sião, irmãos. É tempo de trocar a trombeta, é tempo de tocar a trombeta.
É tempo de convocar todo mundo à oração. É tempo, amado, de nós dobrar o nosso joelho diante de Deus. É um tempo de arrependimento. Jesus, irmão, Ele está voltando e não quer que você fique para trás. Jesus está voltando, meu irmão. É tempo de nós estar mais perto de Deus, nos preparar, estar mais agarrado com Deus. Os sinais da vinda de Cristo estão aí. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio. Tem muita gente que fala assim, não, Deus tarda, mas não fala, Deus não tarda não. Deus não tarda não, Ele faz tudo certo, na hora certa, amado. Há um tempo determinado, amado, para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo, há um propósito. E a Bíblia nos diz, ainda que tardio para com eles. Eu não sei quanto tempo você tem orado, irmãos, por alguém. Eu não sei quanto tempo você tem clamado. Eu não sei quanto tempo você tem suplicado. Talvez você entrou por essas portas até desacreditado, não acredita mais. Talvez você tenha orado por um familiar. E quanto mais você ora, ele piora. Mas eu quero te dizer nessa noite, não desista. Não desista, irmão. Não desista. Não desista da sua família, não desista da tua casa, não desista do seu lar. Não desista. Porque é o seu, meu dever orar. Talvez você está cansado. Irmãos, você não sabe quantas batalhas eu tenho vivido. Irmãos, eu não preciso saber. Jesus precisa saber. Por que devemos orar sempre? Eu passei Efésios capítulo 6. Sabe por que devemos orar, irmãos? Porque nós estamos em guerra. Por que devemos orar? Porque a vida cristã, mano, é uma batalha. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Porque devemos nos revestir. A palavra me fugiu, mano, perdoa. Porque devemos nos revestir. E a minha armadura, a sua armadura, amado, sem oração, ela não funciona. Sem oração, a minha armadura, amado, ela não funciona. Sabe por quê? Efésios 6, capítulo 11. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Olha o que Paulo falou aos Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu estava comentando, eu estava pregando e falei para os irmãos, pastor. Toda. Paulo não falou algumas peças da armadura, não. Paulo falou todas as peças da armadura. E quando chega no versículo 13, ele torna a falar toda a armadura de Deus. E quando ele inicia e conclui o raciocínio dele, pastor, ele fala assim, no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Depois de toda a armadura pronta, Paulo ainda fala que eu e você precisamos orar em todo tempo, com toda oração. Eu comentava com os irmãos, e eu vou fazer a mesma pergunta aqui. Você conhece cada peça da sua armadura? A fundo. Porque é lido Efésios 6, mas cada peça, já estudou cada peça? Até a sandália, amado, do pé, é necessário. Porque a Bíblia diz que é a preparação do Evangelho da paz. E quantas pessoas não conhecem o Evangelho? Então eu preciso saber, amado, cada peça da armadura. Por quê? Porque estamos em guerra. Sabe por quê, Marcos Paulo? Caim matou Abel?
Porque ele achou que a luta dele, amado, era contra a carne. Tem muita pessoa dentro da igreja, amado, que acha que a luta dele ainda é contra a carne. Mas a minha luta, a sua luta, a minha guerra, a sua guerra, ela é espiritual. Por isso que devemos orar, porque estamos em guerra. E é triste, irmão, ver irmãos brincando de vida cristã, amado. Isso é triste, entristece. Não levar a sério, amado. Temos um inimigo, temos um adversário que luta contra a minha vida, que luta contra a sua vida, que está esperando uma brecha minha, uma brecha sua, para nos pegar. A vida cristã, amado, é séria. As coisas de Deus são sérias. Não leve a sua vida cristã de qualquer maneira, não, amado. Você está em guerra. Paulo diz que as nossas lutas é contra os principados, contra a potestade, contra o príncipe das trevas deste século. Se não bastasse, pastor, também temos que conhecer o príncipe da potestade, para também entender com quem que a gente está lutando. Quantas pessoas, amado, usam o sangue de Jesus, louvado seja Deus, para expulsar demônios, sendo que expulsa demônio é o nome de Jesus. Por quê? Não conheceu com quem está lutando. Quantas pessoas, amado, que não crê, louvado seja Deus, no mal, na ação do adversário. Quantos não crê que o diabo age, que ele atua, que ele não é isso aí que você está pensando, um bobo? Não, não. Eu não estou aqui, amado, para poder, louvado seja Deus, não vou sair da mensagem, para poder exaltar o diabo. Mas também eu estou aqui, amado, para dizer que ele derruba sim. Se eu e você não vigiar, amado, Satanás ele não brinca não. Então, para me voltar, louvado, para me encerrar, louvado seja Deus, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que Jesus quer dizer quando ele diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Parece que ao mesmo tempo Jesus ele está respondendo e perguntando. Por quê? Jesus está falando, amado, que nos últimos tempos, né, não saberia discernir qual é a verdadeira fé. Qual é a fé bíblica? Qual é a fé que leva à salvação? Por isso que ele diz, nos últimos tempos vai haver muita confusão acerca da fé. Por isso que ele diz, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Tem fé na terra, não tem, pastor? Muita gente tem fé. Mas por que Jesus perguntou, Marcelo, vai achar fé na terra? Porque, amado, muitas pessoas ainda não entenderam a fé. O firme fundamento das coisas que se espera, da prova daquilo que... Jesus está falando aqui acerca da sua vinda, acerca da sua volta. Ele diz, quando porém vier, ele vai vir, irmãos. Ele vai vir. E eu quero dizer nessa noite, se você estiver preparado, ele vai vir. Se você não estiver preparado também, ele vai vir. Se você estiver buscando, ele vai vir. Mas também se você parar de buscar, ele também vai vir. A vinda de Cristo, amado, é independente daquilo que nós achamos. Ele vai voltar. Que ele te encontre e que ele me encontre, irmãos, preparado, servindo o reino dele. A mensagem que eu deixo para você aqui, que você tem deveres de orar. Às vezes queremos direito como filho de Deus, mas esquecemos de deveres como filho de Deus. Nunca peça a Deus, amado, aquilo que você não está fazendo. Seria hipocrisia da sua parte. Eu sei que eu e você temos um dever: estar aos pés da cruz, estar aos pés de Cristo. Irmãos, com a permissão do pastor, se coloque de pé, está fazendo um minutinho de oração. Desde já eu quero agradecer a oportunidade.
que o Espírito de Deus continue falando no seu coração e que você volte para o lugar secreto, o lugar da oração. Feche os teus olhos, curva sua cabeça. Pai eterno, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia. Pai, muito obrigado nesta noite, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida, Pai, que entrou por essas portas, Pai. Eu quero pedir que a tua graça, a tua misericórdia alcance a vida dos meus irmãos, Senhor. Pai, que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, que possamos voltar a te buscar, Senhor, te adorar, Pai, te louvar. Pai, nesta noite, colocamos nossas vidas diante do altar do Senhor, Pai. Deus, nos cobre com a tua misericórdia, Pai. Nos cobre com a tua bondade, Senhor. Pai, nos dá uma mente de Cristo e um coração quebrantado. Senhor, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Cada causa, cada situação. Que o Senhor venha abençoar esta igreja. Que o Senhor venha abençoar o ministério desta igreja, Pai. Os obreiros. Que o Senhor venha abençoar as crianças, Pai. Que tudo que for feito aqui seja para a glória do Senhor. Pai, assim eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus, palavra abençoada. Que Deus continue te abençoando, tá bom, maninho? Em nome de Jesus. Maninho é da época do peixinho ainda, que nós jogávamos bola, né, maninho? Glória a Deus. Deus possa abençoar grandemente. O Digo também era meio de campo lá junto com nós, né, Digo? É isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma especial. Palavra abençoada. Nós estamos numa semana, né, na semana de oração, né? Graças a Deus, irmãos, a gente louva a Deus. Tenho o meu contador da oração, que é o Laércio, ele conta quantos irmãos vêm na oração. Aí ele falou, hoje veio 34. Aí hoje ele falou, hoje caiu 3, 31. Aí ontem ele falou assim, hoje 32. Então ele está contando aí, graças a Deus, tem umas 30 pessoas todo dia de manhã orando, 6 horas da manhã. E minha meta semana que vem é chegar a 50 pessoas aqui de manhã. Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Acorda cedo, meu irmão. Fala com ele. Amém? Uma palavra como essa, presta atenção. Uma palavra como essa é o despertador de Deus tocando. Você sai da cama se você quiser, mas o despertador já tocou. Amém? Ele já tocou para nós e a gente precisa sair da cama, sair do lugar que a gente está. Então eu tenho uma boa notícia. Amanhã de manhã, 6 horas da manhã, tem culto aqui. Nós vamos começar o culto 6 horas da manhã, vamos dar uma palavra, cantar o Senhor, coisa rápida, e 6h30 no máximo, nós estaremos tomando um café ali fora para a glória de Deus. Aí fala assim, se você, fala com o irmão aí, se você não quer vir na oração, vem no café. Amém? Então, em nome de Jesus, pastor, não fui nem um dia, não tem problema, vem amanhã que você vai pegar gosto e semana que vem nós vamos estar juntos. Amém? Eu quero contar com vocês aqui. Amanhã à noite, às 18h30, tá bom, irmãos? Nós vamos começar a organizar a questão do bazar aqui, você que pode, às 18h30, em nome de Jesus, vem para cá. Nós vamos organizar tudo e a gente conta com toda a igreja, em nome de Jesus. Sábado tem o bazar, que nós estaremos realizando aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Os voluntários do bazar vão chegar aqui no sábado às 14 horas, em cima da hora. 14 horas em cima a gente tem uma reunião para a gente programar como vai ser feito, como vai ser trabalhado. Então, em nome de Jesus, você que vai trabalhar no bazar, às 14 horas nós estaremos aqui. E você, igreja, é convidada a partir das 3 horas da tarde. Pastor, eu não quero comprar nada. Vem para comer alguma coisa então. Você não vai sair de nós de jeito nenhum. Amém?
A partir das 3 horas da tarde tem comida de tudo quanto é tipo aí. Vai ter pula-pula também para as crianças, algodão doce e um monte de doce aí. Amém? Então vem para cá em nome de Jesus. Glória a Jesus. A Cirlei está aí, não está? Aniversário da Cirlei hoje. Vem cá, Cirlei, para a gente orar por você em nome de Jesus. Cirlei é uma bênção, né? E tem somado aqui, tem muitos anos que ela e o Mauri congrega conosco. E a gente louva a Deus pela vida desse casal, que tem sido uma bênção no nosso ministério. Você pode estender as mãos para cá, vamos orar pela vida dela? Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, que hoje está completando mais um ano de vida na tua presença. Seja sobre ela, Senhor, a tua misericórdia, o teu favor, a tua bondade. Continue, ó Deus, sustentando o coração da tua filha em ti, derramando sobre ela, Pai, a vida do teu Espírito Santo. Que ela seja, Pai, visitada pelo Senhor nesse dia, guardada e abençoada para a glória do teu nome. Nós entregamos a tua serva nas suas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Cirlei, em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: tenha um final de semana abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus.